E o prazo para os registros de candidaturas termina na próxima quarta-feira. Os partidos e os candidatos devem ficar atentos às regras e ao procedimento para a solicitação do registro, já que houve alterações desde a última eleição. E para falar sobre esse assunto, está aqui no Jornal do Meio-Dia o coordenador de registros e informações processuais do Tribunal Regional Eleitoral, Jaques de Barros Lopes. Boa tarde, coordenador. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui novamente. Nós já conversamos recentemente sobre isso aqui no Jornal do Meio-Dia, mas vamos aí novamente a essas informações. Exato. Coordenador, então o prazo de registro das candidaturas termina no próximo dia 15. O TRE já recebeu muito registro? Exato. O prazo é dia 15, na quarta-feira, às 19 horas. Nós já recebemos cerca de 12% a 13% do total de candidaturas que a gente estima que serão registradas. Pelo levantamento prévio das atas das coligações e dos partidos políticos, nós já contamos aí cerca de 530 nomes para serem registrados. E a gente trabalha com esse quantitativo aí para ser registrado até a quarta-feira. E no caso aí das atas das convenções, os partidos, as coligações, eles respeitaram aquele prazo que existia, que Isso. era o último dia 6? Isso. A maioria respeitou o prazo. Houve alguns que não respeitaram, mas que entregaram posteriormente, não deixaram de entregar as suas atas. Há uma circunstância de alguns partidos terem realizado algumas reuniões fora do prazo estabelecido do dia 5, por delegação das convenções, elas deliberaram para que a comissão executiva realizasse algumas escolhas e toda essa circunstância será analisada, essa legalidade dessas reuniões serão analisadas durante o processo de registro de candidatura. O tribunal provavelmente deliberará sobre isso. E terminando esse prazo aí na próxima quarta-feira, do pedido de registro das candidaturas, qual vai ser aí o trabalho do TRE? Isso, nós publicaremos os editais com todos os pedidos de registro. Da publicação desses editais, corre o prazo de 5 dias para que haja alguma impugnação ou notícia de inelegibilidade por algum eleitor. Aqueles candidatos que não tiverem o seu registro solicitado pelos partidos, e desde que ele tenha sido escolhido em convenção, ele terá um prazo de 48 horas para solicitar o seu registro. E a partir daí, nós processaremos todos os pedidos e a intenção é que até o dia 17 de setembro, último dia para julgamento, nós tenhamos o julgamento de todos os processos. Quer dizer, termina no dia 17 de setembro. 17 de setembro é o último dia para que o tribunal julgue todos os processos, todos os requerimentos de registro. É claro que em alguns processos em que eventualmente haja impugnação, o próprio rito da lei, que determina o rito processual da impugnação, eleva esse prazo aí para, às vezes, até chegando a ser julgado depois da eleição. Mas nós vamos correr para que todos os processos sejam julgados antes. O candidato que pediu o registro da candidatura dele, mesmo antes de receber a confirmação pelo Tribunal Regional Eleitoral, ele já pode fazer campanha. Isso, a campanha eleitoral, a propaganda eleitoral, ela é a partir do dia 16, né? Mas a partir do momento que ele protocola o seu registro, já tendo o CNPJ em mãos, ele pode abrir a conta bancária e arrecadar recursos para a sua campanha. Essa daí vai ser a sistemática. E se ele depois tiver negado esse registro? Isso. Todo aquele que tem negado seu registro, ele deve prestar contas ainda para a Justiça Eleitoral. Então, o fato dele requerer protocolar o seu pedido de registro já o obriga a prestar contas à Justiça Eleitoral, ainda que ele não tenha recebido nenhum recurso efetivamente. E quem é que pode impugnar esses registros de candidaturas? Quem é que tem habilitação para fazer isso? Isso. Os legitimados a ajuizar a ação de impugnação são os demais candidatos, as coligações, os partidos que concorrem isoladamente e o Ministério Público Eleitoral. Os eleitores podem apresentar ao Ministério Público Eleitoral, à Procuradoria Regional Eleitoral, alguma notícia de inelegibilidade em relação a algum candidato, mas ele não é legitimado para propor a ação, apenas para apresentar essa notícia de inelegibilidade para o Ministério Público, que eventualmente poderá ou não propor a ação. Em tese, o que é que torna um candidato inelegível? A inelegibilidade é a circunstância definida na lei que aquele candidato não pode incorrer nessa circunstância. Então, se ele, por exemplo, teve uma condenação criminal em segunda instância
ele se encaixa numa hipótese de inelegibilidade. Se ele teve uma condenação por ato doloso de improbidade administrativa, também é outra hipótese de inelegibilidade. Se ele não se desincompatibilizou no prazo legal, ele também é inelegível. Todas essas circunstâncias definidas na legislação são analisadas com base na documentação do processo de registro de candidatura. A declaração dos bens de cada candidato também deve ser feito aí no ato do pedido de registro. Isso, todos os candidatos eles declaram todo o seu patrimônio no ato de requerimento de registro de sua candidatura e todas essas informações estão disponíveis para consulta do eleitor no site do TSE por meio de um aplicativo chamado Divulga Candi Contas. Então, no site do TSE, também no site do TRE do Mato Grosso, se encontra um link específico para que você tenha todas as informações dos processos de registro de candidaturas. Lá você vai ter acesso a todas as certidões apresentadas pelos candidatos, a todo o patrimônio declarado desse candidato e se alguma informação que o eleitor tiver sobre esse candidato e que não conste nesses documentos, ele pode apresentar essa notícia de inelegibilidade para o Ministério Público Eleitoral. O candidato que tem um bem, que tem um patrimônio declarado lá no imposto de renda, ele mesmo assim é obrigado a fazer essa declaração ao Tribunal Regional Eleitoral? Exato. Os bens do candidato que constam declarados na Receita Federal também devem constar no processo de registro de candidaturas. É por meio dessa declaração que a gente vai verificar a evolução patrimonial desse candidato. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. A Justiça Eleitoral que agradece, obrigado a todos.